dia, gente. Quando fiquei sabendo desse culto especial, achei muito bacana. E fiquei muito feliz porque o pastor Joel ainda topou em responder essas perguntas que não está para a gente tornar mais natural o negócio. A gente não adiantou, antecipou nada para o pastor, para, enfim, conhecer as suas opiniões. E também um dos objetivos disso é para que os membros possam se sentir mais à vontade com o pastor. E talvez tem muitas perguntas que você se sinta constrangido em vir diretamente ao pastor, ou tem muitas perguntas pessoais ou até teológicas que você tem vergonha de dizer que não sabia, e agora é a sua oportunidade de dizer. Então aproveitem. Acho muito legal que está pipocando muitas perguntas aí, até cabeludas aqui. Boa sorte, pastor, que eu não vou responder nada, né? Você que vai responder. Então vamos dar uma salva de palmas para o pastor Joel. Vamos lá. Só um esclarecimento, se você não conseguir falar o nome dele, que é Sewon, chama ele de Alex, também é mais fácil, né? Então pode chamar ele de Alex. Às vezes me chamam de Alex, fiquem à vontade. Ficaremos à vontade aqui para fazer as perguntas, pastor, fique à vontade e continuem mandando as perguntas. E realmente, como o Michel adiantou, infelizmente não poderemos responder todas hoje, mas depois desse culto, fiquem à vontade de mandar um e-mail ou carta, mantenha sigilo, fiquem à vontade em bombardear o pastor depois. Vamos lá, pastor. Vamos lá. Vamos começar com algumas perguntas pessoais, né? Você tem heróis, pastor? E assim, quando você tem referência, quais são as suas referências? Quem são as suas referências e por quê? Minhas referências, eu tenho muitas referências. Meus pais são uma referência muito forte para mim. O pastor Moisés é uma referência para mim. Desde que eu cheguei aqui nessa igreja, que foi a transição entre o pastor Moon para o pastor Moisés, e eu vi assim muito a vida dele. Uma coisa que me chamou muita atenção da vida do pastor Moisés foi um dia que ele olhou para um evangelista e falou assim: vamos sair para namorar, né? Não namorar no sentido, né? Mas assim, ele valoriza o tempo de qualidade com as pessoas, né? E eu, durante o período que eu conheço ele, ele me ajudou muito nesse sentido. Mas existem outras pessoas que também me influenciaram bastante. Existe um pastor também lá nos Estados Unidos chamado Red Joyner, que é um cara que tem uma visão de que a igreja e a família, ela tem que andar junto, são prioridades máximas dentro da nossa casa, que eu acho muito fundamental. E uma outra pessoa que é uma referência muito forte para mim também é um pastor chamado Ricardo Barbosa. É um pastor que eu pude ter algum tempo de qualidade conversando com ele também. Ele é uma pessoa tem um relacionamento com Deus muito profundo, muito centrado na oração. E talvez por causa de algumas referências dessa que eu tenho escolhido viver esse ministério de pastor também. Muito bom, pastor. Quando você está cansado, o que você faz para descansar e se reabastecer? Quando eu estou cansado, acho que a primeira coisa que eu penso é em pescar, né? Eu gosto demais de pescar. Acho que quando eu estava no Amazonas, eu lembro que quando eu estava como missionário no Amazonas, eu ouvia muitos gritos de criança dentro do consultório, né? E eu lembro que eu não estava conseguindo dormir mais durante o período, porque eu dormia e de tanto ouvir grito durante o dia, à noite, parece que os gritos eles apareciam na minha cabeça. E aí um dia, um marinheiro lá do barco, lá do Amazonas, ele falou assim: Joel, vai pescar, né? Sai, pega o barco aqui, vai embora, vai pescar, dá uma desaparecida. E eu lembro que eu comecei a fazer isso. Depois dos atendimentos no consultório, eu pegava um bote de alumínio e ia pescar no meio do mato, assim, nos lugares bem isolados. E aí aquilo me fazia
esquecer aqueles gritos, aqueles sofrimentos das pessoas que às vezes eu que causava, né, por ser dentista. E aí, e assim, eu conseguia fazer isso, né? Mas eu aprendi também a andar de bicicleta. Um grupo aqui da igreja mesmo me ensinou, me incentivou, até me deram uma bicicleta, né? E eu comecei a pedalar. Eu acho que o pedal, apesar da gente cansar muito, é um jeito de descansar muito a minha cabeça e a minha alma. A bicicleta talvez pareça algo muito, para alguns, um detalhe na vida, mas assim, a bicicleta para mim tem sido também um momento espiritual de renovo para dentro do meu coração. Eu tenho mais uma também. Eu sou um cara que gosta de descansar. Mas eu gosto muito de jogar tênis também. Para mim, bater na bolinha, assim, é um negócio que dá muito prazer. Para continuar conhecendo mais um pouco de você, pastor, o que você gosta de fazer mais com a sua família? Com a minha família, puxa, a gente gosta de fazer muitas coisas. A gente gosta de ir no parque. A gente tem o costume de, quando a gente vai pro parque, a gente gosta de usar a camiseta da loja da caveira. A gente chama de dia da caveira. A gente põe a camiseta, todo mundo lá em casa põe a camisa da caveira, e a gente vai pro parque e a gente brinca no parquinho. As minhas filhas estão aprendendo a jogar tênis também, e a gente passa o dia no parque com a camisa da caveira. Pra gente é o dia da caveira, assim, a gente põe a camisa da caveira e vai. É muito divertido. Muito bom. Pastor, como é que você prepara os seus sermões aos domingos? Eu tenho um prazer muito grande de preparar o sermão, né? O sermão, uma vez eu perguntei para um professor quanto tempo se demora para você criar um sermão, e eu achei um pouco ridículo a hora que ele falou que demorava 25 horas para preparar um sermão. E eu lembro que na hora eu achei meio ridículo, mas na verdade, se eu for parar para pensar hoje, quanto tempo demora para você criar um sermão, é quase isso mesmo, né? Quando eu preparo as minhas séries de pregações, e as minhas pregações que duram entre 30 e 40 minutos, eu levo muito tempo para preparar, e eu não uso tudo o que eu estudei para preparar aquele sermão. Tem muita coisa que eu não uso, mas assim, eu faço uma seleção e eu oro muito por essa pregação, para Deus colocar as coisas certas dentro daquele sermão, né? E eu faço com muito temor de Deus mesmo, apesar de ter a certeza de que eu preciso preparar, estudar, escrever o sermão. Sempre no domingo, quando eu prego dominicalmente aqui, eu vou para uma padaria aí, alguns sabem que padaria que eu vou, eu chego lá às 7 da manhã e eu fico revisando a minha pregação e orando, pedindo para que Deus possa colocar as palavras certas, para que a igreja possa ouvir a palavra certa, aquilo que Deus quer falar com cada um aqui da igreja, né? Então eu tenho realmente muito temor em relação à pregação, em muito zelo em fazer ela, assim, debaixo de muita oração e de muito estudo mesmo. Eu procuro, e eu faço muita apresentação de PowerPoints também, do Keynote, né? E eu gosto muito dessa questão visual, porque nós somos uma geração muito visual. Então, quando eu uso aquelas entradas e saídas, isso demora um pouco também para organizar, mas assim, eu tenho muito prazer em ver as pessoas se divertindo com as entradas e saídas das letras, e eu acho que isso prende um pouquinho a atenção. Eu vejo pessoas tirando foto também dos slides que chamam a atenção, e isso é legal porque a pessoa leva para casa um pouquinho do sermão, para pensar um pouquinho, o pastor falou sobre isso, eu lembro que isso foi interessante na pregação. Então eu acho que a questão da visibilidade é importante dentro da formação do meu sermão também. Não é sempre que eu posso usar, mas tem uma tela de 20 metros de comprimento, por que eu não vou usar, né? Muito bom. Bom, chegando aqui mais algumas perguntas. Pastor, na sua vida, o que é que te deixou mais feliz ou te deixou mais apreensivo? E também, você já teve frustrações? Quais são? São 3 coisas, né? São várias. Uma coisa que me deixou extremamente feliz foi o nascimento da Sara, né? O nascimento da Sara para mim foi uma coisa muito especial, assim, muito
muito maluca, assim, né? E segurar a minha filha no colo a primeira vez, acho que para todo mundo que já teve filho, segurar o seu filho no colo é um negócio meio inexplicável, né? Então, assim, para mim foi isso. Apreensivo eu fiquei muito apreensivo quando o meu pai, ele fez uma cirurgia de vesícula e a cirurgia deu errado. Um médico do sírio-libanês, ele cortou o nervo vago, que é um dos nervos importantes do estômago, e aí o meu pai teve umas complicações muito fortes, que ele quase faleceu 2 vezes, e nessas indas e vindas no hospital, e vendo o meu pai, que era o meu herói, desmaiado numa cama de UTI, assim, foi algo que me deixou muito apreensivo, assim. Aprendi muito sobre oração naquele momento. Frustrações, tive algumas frustrações, sim, mas frustrações que muitas delas se reverteram em coisas boas. Uma frustração que eu tive muito grande foi, assim, na minha adolescência, de eu ter repetido a 8ª série no Bandeirantes. Isso para mim foi uma frustração muito grande, ao ponto de pensar até em tirar minha própria vida. Mas depois, relembrando e pensando em todo o caminhar, talvez se eu não tivesse repetido de ano na 8ª série, talvez aquele momento não me trouxesse para tão perto de Deus, nessa frustração, assim, aqui na terra, aqui no mundo, mas que me trouxe uma vitória muito grande em me apegar mais a Deus na minha vida. Muito bom. E, gente, a gente observa, consegue ver que o pastor também é tão gentil, pessoa normal quanto a gente, como todos nós, né? Então, ou pior. Vai chegando aqui estão chegando perguntas que talvez, assim, já de antemão peço que compreenda. O pastor não tem todas as respostas, ou que não consegue, talvez, expressar uma opinião que não seja compatível com a dos outros. Então, peço a compreensão de todos aqui, pastor. Por favor. Quais são... Você acredita em ameaça na nossa igreja? Quais são as maiores ameaças à nossa igreja local? Eu acho que existem ameaças, sim, pelo simples fato de nós sermos uma igreja cristã centrada no Evangelho. E assim, talvez as ameaças não sejam físicas, numa perseguição humana, assim, mas eu acredito que existe no mundo espiritual uma ameaça muito grande em querer derrubar os líderes, os pastores dessa igreja, em querer acabar com as famílias dessa igreja. Eu acredito que existe essa ameaça, ela é real, e acredito que nós precisamos nos preparar para esse tipo de ameaça espiritual como igreja, porque eu acho que a matemática, ela é meio lógica, né? Se você agrada a Deus, é certeza que você vai desagradar o diabo, né? Uma vez eu conversando com alguém aqui da igreja, eu falei assim: puxa, a sua família está sendo abençoada, você está consagrando a sua família nas mãos de Deus, e o inimigo está tentando fazer de tudo para acabar com a tua família. Você não pode deixar. Então é essa ameaça que existe dentro da nossa igreja, essa ameaça que existe na nossa vida, e que nós precisamos entrar nessa batalha espiritual, entender que existe uma força que quer derrubar o Evangelho, quer acabar com os cristãos, mas que nós precisamos nos posicionar e vencer essa batalha através da oração, através da autoridade do nome do Senhor Jesus. Então é algo que eu tenho sempre alertado a igreja, e nas minhas orações matinais é um ponto fundamental das minhas orações matinais, orar pela vida de vocês, para que Deus proteja a família de vocês, a vida de vocês, o casamento de vocês, para que o inimigo não coloque a mão e que não acerte as setas inflamadas do inimigo na vida da igreja, né? A igreja é um alvo do inimigo. Creio que a gente precisa prestar atenção nisso. Você crê em obstáculos, né, no nosso crescimento da igreja? Qual o maior obstáculo para o crescimento da nossa igreja? Eu acho que sempre a gente vai ter obstáculos. Obstáculos, acho que são
são momentos da nossa vida que a gente precisa aprender a ultrapassar eles. Tem obstáculo em tudo, tem obstáculo na sua vida conjugal, tem obstáculo na educação dos seus filhos, tem obstáculo em todo lugar, e na igreja não seria diferente, né? Eu tive alguns obstáculos assim, pessoais. Por exemplo, eu acho que vou compartilhar um obstáculo que eu tive quando eu cheguei nessa igreja. Essa igreja foi fundada e ela tem um peso maior na questão dela ser uma igreja coreana. E quando eu entrei nessa igreja, eu fiquei um pouco com certo receio de um japonês entrar numa igreja japonesa, né? Eu fiquei assim pensando, puxa, será que eles vão me aceitar do jeito que eu sou? Eu sei que naquele momento eu estava passando por uma dificuldade muito grande na minha vida. Então assim, eu entrei na igreja porque eu realmente precisava de um lugar que eu pudesse me apoiar em Deus. E essa igreja me deu uma oportunidade. Mas eu ficava meio apreensivo nesse sentido, né? Será que a igreja vai me aceitar? Porque eu conheço a história que o Japão maltratou muito a Coreia. E eu fiquei pensando, será que eles vão ficar lembrando disso? Né? Só que, pelo contrário, eu acredito que essa igreja ela foi uma igreja que me acolheu de tal forma que hoje eu sou um dos pastores dessa igreja, sustentado pela essa igreja, e eu sou um pastor de descendência japonesa, sustentado pelos coreanos. Quando a gente conversa isso em outras igrejas, é uma coisa assim, só aqui aconteceu isso, né? Então assim, mas existem barreiras. Eu acho que a nossa igreja tem obstáculos que a gente precisa ultrapassar. A gente precisa melhorar o nosso relacionamento com a parte coreana. Eu acho que a gente precisa estreitar mais os relacionamentos com todos os departamentos da nossa igreja, né? Eu acho que a unidade, um dia espero que a gente possa alcançar um nível maior de unidade da nossa igreja, de interação em todas as áreas da nossa igreja, né? Então são obstáculos que a gente vai sempre enfrentar e que a gente está ultrapassando alguns deles já. Pastor, como você concilia a sua vida pastoral com a vida familiar? Você consegue ter um tempo de qualidade com ela? Eu consigo, eu sinto que eu consigo. Eu só não sei se as minhas filhas entendem isso, né? Porque eu posso até achar que eu estou dando tempo suficiente para elas, mas eu não sei se elas estão conseguindo entender esse tempo que eu dou para elas, né? Então assim, não só minhas filhas, mas principalmente a minha esposa, né? E aqui na nossa igreja, pelo menos a filosofia do pastor Moisés, que é o nosso pastor titular dessa igreja, ele sempre deixa bem claro: se você tiver alguma dificuldade na sua família, e se você tiver alguma coisa na igreja, você vai para a tua casa e cuida da sua família, que ela é mais importante. Isso é um princípio entre todos os pastores aqui na nossa igreja, que foi colocado pelo nosso pastor titular. Então assim, a gente tem essa prioridade na família, claro. A gente tem que tomar cuidado para não dar para relaxar demais, né? Mas assim, a gente tem tentado lá na minha casa. Então assim, de segunda à tarde é um tempo que eu dou em especial só para minha esposa. As nossas filhas estão na escola tal, e a gente toma um café, a gente passa um tempo de qualidade junto. E nas quintas de manhã é o período que a gente tem mais familiar mesmo com todo mundo, que a gente vai no parque, que a gente pode passear e descansar. E às vezes à noite, quando sobra um tempo entre as inks, a gente consegue passear também com a família. Sim, eu posso até dizer que eu estou dando um tempo de qualidade para minha família, mas eu acho que só elas poderiam responder essa pergunta com mais qualidade. Eu tenho tentado, mas acho que Vamos lá, pastor. Como você resolve os conflitos com a sua esposa? Vocês já fizeram algum tipo de aconselhamento ou terapia? Na verdade, a gente sempre faz. E eu e minha esposa, a gente tem vários conflitos, né? Apesar de ser... A gente acha que o pastor e a esposa do pastor não tem conflito, né? Mas tem, pessoal. E tem bastante, né? E a gente já se parou se pegou em momentos onde a gente não tinha solução de algumas questões, que a gente não conseguia mais verbalizar
as nossas conversas, assim, não estava conseguindo resolver o problema na verbalização. Então a gente pensou que um outro casal poderia ajudar a gente, né? E eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma família bem abençoada, e eu tenho uma tia e um tio que eles cuidam de pastores, de casais de pastores. A dificuldade é que eles moram lá em Campinas, mas assim, uma vez por mês, essa nossa segunda-feira, que é a nossa segunda-feira de tempo de qualidade com a minha esposa, a gente vai até Campinas, a gente passa de 3 a 4 horas fazendo um aconselhamento com esse casal de pastores, que ali a gente solta os cachorros, sabe? A gente solta os cachorros mesmo, a gente fala um do outro, fala sobre problemas em várias áreas da nossa vida, e a gente tem sido acompanhado e cuidado por eles. E eu acredito que essa é a única maneira de que me dá um pouquinho de qualificação para poder cuidar de outros casais, porque se eu não tivesse alguém cuidando do meu casamento, eu não poderia cuidar de outros casamentos também. Então assim, isso para mim é uma prioridade fundamental, onde eu estou sendo cuidado como casal, para eu poder cuidar de outros casais também. Certo, pastores também, a gente pega lá em casa, é assim, para todo mundo. E muito. Ó. Pastor, vamos lá, tem várias aqui chegando. Bom, tentando organizar aqui, mas vamos. Como foi a sua primeira experiência em Cristo? Você tem alguma história alguma experiência que se baseou na sua experiência com Cristo? Minha experiência com Cristo, eu tenho a minha experiência de conversão, mas eu queria compartilhar a minha experiência com o Espírito Santo, né? Eu fui criado numa igreja bem conservadora, mas assim, eu tenho um primo que hoje é um pastor de um ministério bem grande, acho que ele já pregou aqui uma vez, e eu tenho 6 anos de diferença com ele, mas quando eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, ele veio conversar comigo, ele tinha uns 10, 12 anos, sei lá, e ele veio falar assim: Joel, Deus falou pra mim que você precisa aprender mais sobre o Espírito Santo. Eu falei: como assim, né, mano? Eu tô na igreja, tô buscando a Deus, eu leio a Bíblia, não tenho que conhecer mais do Espírito Santo. E eu comecei a estudar mais a Bíblia, estudar o livro de Atos, que é um livro que fala muito sobre a ação do Espírito Santo na vida das pessoas. E eu comecei a buscar uma coisa que a igreja chama de batismo com o Espírito Santo. Eu já tinha sido batizado nas águas, mas eu comecei a buscar esse batismo com o Espírito Santo. E era uma busca muito intensa. Eu comecei a querer experimentar esse Deus. Não foi assim muito rápido, assim em uma semana eu experimentei isso, não. Demorou um bocado, eu acho que demorou mais ou menos mais de um ano, essa busca por essa experiência com o Espírito Santo. Até que um dia eu estava numa igreja, dia 7 de setembro, e eu lembro que nesse dia era um feriado, e eu fui assistir um culto, e eu falei assim: hoje eu vou experimentar esse tal de Espírito Santo. Eu lembro que o culto estava bem cheio, e o louvor começou, eu me ajoelhei no chão e comecei a orar. Eu falei: Deus, eu quero experimentar o Espírito Santo me enchendo, me transbordando em mim. Eu lembro que eu orei o culto inteiro quase, né? E eu tive uma experiência com Deus que eu nunca vou esquecer na minha vida. É como se eu tivesse mergulhado em Deus, e ao sair de lá eu saí de uma forma diferente, que Deus começou uma transformação profunda em feridas no meu coração. Então assim, foi uma experiência que eu tive muito profunda. Eu acho que essa questão do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, hoje eu tenho uma opinião teológica sobre isso, que acho que se a gente for conversar sobre isso vai demorar muito, mas se você tiver curiosidade, eu teria um prazer muito grande de conversar sobre esse assunto, que ele é um pouco demorado, mas é interessante. Bom, pastor, aqui uma pergunta: um cristão pode perder a salvação? Um cristão pode perder a salvação, depende do ponto de vista que você enxerga a salvação, né? Queridos, as respostas que eu vou dar são opiniões pessoais, né? Assim, se você não concordar também não tem problema, mas assim, existe, quando a gente pensa
se o cristão pode perder ou não a salvação, logo a gente cai em uma polêmica muito grande de duas opiniões teológicas sobre o livre-arbítrio e sobre a predestinação. Então assim, a teologia que defende a predestinação, ela pensa assim, que se você recebeu a salvação, você nunca vai perder ela. Mas se você pensa no livre-arbítrio, de que Deus te deu o poder, você pode estar andando com Cristo hoje, e se você desistir dele, ele vai te abandonar também, você vai perder a sua salvação. Eu sou da opinião de que a salvação tem 3 aspectos diferentes, e dependendo desses 3 pontos de vista, você pode perder ou não a salvação. O primeiro ponto de vista é que a salvação, ela é um presente estático que você ganha. No dia que você entrega a sua vida para Jesus, você ganhou a salvação. É como se eu ganhasse uma salvação. Puxa, eu tenho a salvação, ela é minha. Mas se um dia eu parar de andar com Jesus, eu posso não estar mais com esse presente na minha mão. Então assim, existe um outro aspecto da salvação que eu acredito que é um processo. O processo da salvação, que é algo que Deus começa a trabalhar no seu coração, e durante a sua vida inteira aqui na terra, você vai sendo transformado de pouco em pouco, até você alcançar um momento na sua vida que você talvez morra aqui na terra, porque todo mundo vai morrer, ou um tempo que Jesus volte e leve a sua igreja para o céu. Eu acredito que a salvação é um processo também, o segundo aspecto da salvação. O terceiro aspecto da salvação para mim é quando você é salvo, você recebe um livramento. E então o terceiro aspecto da salvação para mim é o céu, porque eu vou ser salvo o dia que eu estiver no céu, desfrutando a eternidade com Deus, aí é a minha salvação. Então existem 3 aspectos da salvação. Então nesse segundo aspecto do processo, eu acredito que não existe a perda da salvação. Mas se em algum momento desse processo, um processo de salvação, você se desviar desse processo, eu acredito que você está indo para um caminho longe de Deus. E se em algum desse momento você falecer, ou Jesus voltar aqui para resgatar a tua igreja, talvez você não tenha essa chance de passar a eternidade com Deus. Então a salvação tem alguns aspectos. Eu acredito, se você falar sim ou não, eu acredito que existe a possibilidade de você perder a sua salvação se você não estiver andando nos caminhos do Senhor. Não quer dizer que você tem que ser perfeito para você receber a salvação, mas você precisa almejar estar com Deus e passar a eternidade com Ele. Pastor, eu vou na igreja desde pequeno. Eu tenho a certeza da salvação, mas eu nunca senti o Espírito Santo. Como faço para sentir esse fogo que vejo em todos ao meu redor sentindo? É o que eu falei para você naquela minha experiência, né? Na minha experiência, quanto mais você busca, mais você experimenta. Eu acredito assim, se você quer experimentar Deus, mas você não se interessa pela Bíblia, você chega sempre atrasado no culto porque não é muito do seu interesse. Se você não ora e não procura buscar Deus na sua vida, eu acho que existe é meio proporcional o quanto que você quer conhecer desse Deus e o quanto Ele quer derramar na sua vida, né? A gente não pode esperar que eu estou andando na rua e de repente, assim como se caísse um vaso na minha cabeça, o Espírito Santo viesse, pumba, e arrebentasse dentro de mim. E eu acho que nosso Deus é um Deus muito gentil, e eu acredito que quanto mais nós buscamos, e quanto mais nós abrimos o nosso coração, mais oportunidade a gente está dando para que Deus dê da experiência dele, quem experimente do Espírito Santo de Deus. Então é meio proporcional a sua vontade de buscar a sua sede com a água que vai ser derramada, né? Então eu acredito nesse sentido. Pastor, qual a sua opinião sobre o aborto? Minha opinião sobre o aborto é que é errado. Eu acredito, assim, de uma forma geral, né? Talvez a gente tem várias questões, a gente tem várias frentes em cima desse assunto. Se você for pensar que uma moça de 17 anos, ela descuidou e não estava casada, e ela
engravidou. Eu acredito que isso seria errado. A questão do aborto, num geral, ela é errado para mim, mas assim, nesse caso seria mais errado ainda. Mas eu fico pensando em pessoas que foram violentadas, né, e que não desejariam ter esse filho. Seria complicado a gente chegar em assuntos como esse. Por exemplo, se você está grávida e você detectou que você tem um filho com microcefalia, né? Aí qual seria a sua posição nesses sentidos, né? Será que essa criança vai nascer e ela vai sofrer demais, e a gente pensar nesses assuntos? Mas o que eu penso em relação ao aborto é o seguinte: no momento em que o gameta masculino e o gameta feminino se juntaram e aquilo é um ser vivo, para mim aquilo já é um ser humano. Apesar de ser um embrião ou um feto, para mim aquilo já é um ser humano. Eu acredito que a nossa idade não contaria a partir do dia que você nasceu, mas eu acredito que a nossa idade seria a partir do momento que nós nos tornamos um ser humano, onde o DNA da mãe e o DNA do pai se juntaram e formaram eu acredito que aqui já é uma vida, e a gente não tem o direito de decidir sobre essa vida. Assim como você não tem a condenação à morte, assim talvez um ser humano pecador e falho não teria essa autoridade de falar assim: não, você tem que morrer, não, você tem que viver, você tem que viver. Talvez a mesma questão eu tenho em relação ao aborto, né? Talvez seja muito complicado de você pensar que uma mulher está grávida e que sabe que o seu filho tem um problema congênito, alguma coisa que a vida dele vai durar muito pouco, mas eu fico pensando que ela já é uma vida, mesmo dentro do útero da mamãe, ela já é uma vida. Eu não sou a favor do aborto nesse sentido. Pastor, se Deus é justo, por que vemos pessoas não cristãs tão bem de vida e nós vemos tantos cristãos passando pela dificuldade? É uma questão interessante, né? Existe um salmo que o salmista ele fica meio preocupado com essa questão, né? Essa questão, por que quem não é crente está indo mó bem, rico, saudável, né? Então o salmista diz assim, Salmo 73, se vocês quiserem guardar isso, ele diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações, e eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com pressão. Com a boca arrogam a si os céus, com a sua língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá o conhecimento do Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumentam as suas riquezas. E o salmista ele diz assim no versículo 13: certamente foi-me inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs castigado. Se eu tivesse dito: falarei como eles, e teria traído os meus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Eu acho interessante que o salmista ele traz para a gente a realidade. Não eu acho que é uma questão comum a gente pensar sobre isso, mas ele diz o seguinte: quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja, agi com insensato e ignorante, a minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Contudo, o versículo 23 ele muda o teor da conversa dele, ele fala: contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus
quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Eu acredito que esse salmista, ele fez a mesma pergunta que alguém fez aqui para mim, e o salmo ele responde, né, que talvez a gente não tenha todas as riquezas nesse mundo, talvez nós tenhamos uma vida bem difícil aqui, mas quando Deus é a nossa força, a gente tem algo muito mais forte do que a segurança no dinheiro das nossas vidas aqui na terra. Obrigado. Pastor, tenho suspeitas que meu filho é homossexual. Como faço para lidar com essa situação? A homossexualidade é um assunto que eu acho que a igreja deveria trabalhar mais. Nós precisávamos conversar mais sobre isso, né? Mas existem maneiras de você enfrentar o homossexualismo. E a questão do homossexualismo, eu não acredito que seja uma doença. Não acredito que seja que a pessoa nasça com homossexualismo. Eu não acredito. Eu acredito que ela adquire isso ao longo da vida. E eu acho que isso é um problema, não é um problema agudo, que de repente você assistiu um filme, né, do Brokeback Mountain, sei lá, os cowboys da montanha, e de repente você falou, nossa, eu quero ser assim, né? Eu acho que não é assim tão de repente. Eu acredito que existe como se fosse algo muito cronológico, assim, uma doença crônica, não chamando de doença, mas um problema crônico nas nossas vidas, que ao longo do tempo ela vai se intensificando ao ponto de você a pessoa chegar nesse ponto em se definir como homossexual. Eu tenho minha opinião pessoal, daria pra gente trabalhar horas e horas sobre esse assunto, mas eu vou responder essa questão de um pai que talvez olhe para o seu filho e pense, puxa, meu filho está com uma tendência homossexual. Eu participei de um fórum nos Estados Unidos, na igreja de Atlanta, e esse foi um dos tópicos de uma tarde inteira de conversa. E eu pude entender que muitos adolescentes, eles têm curiosidades. Assim, nossos adolescentes, eles têm curiosidade, e eles vão querer experimentar um pouquinho daquilo que deixa eles curiosos, né? Então, por exemplo, eles veem uma pessoa pulando de bungee jump, eles têm a curiosidade, alguns têm medo, não vão, mas alguns têm a curiosidade de querer experimentar aquilo ali. Isso acontece com as drogas, isso acontece com o cigarro, isso acontece com várias coisas. Por que não aconteceria com o homossexualismo? E aqui na igreja eu já tive um caso de um menino, na verdade assim, essa igreja, uma moça da nossa igreja, ela tem um amigo que estava começando, com 14 anos, 15 anos, começando querer ser um homossexual. E ele era filho de um pastor de uma outra igreja que eu não conheço, mas que ele pediu ajuda para essa irmã aqui da igreja. E aí essa irmã da igreja veio chorando e dizendo, pastor, você pode me ajudar? Eu falei assim, eu posso conversar com ele, se ele quiser a minha ajuda, eu posso conversar com ele. E eu lembro que ele veio aqui na igreja, ele veio umas 3 vezes aqui na igreja, e eu lembro que a primeira conversa que a gente teve, a gente nem tocou nesse assunto, né? Porque eu precisava que ele me conhecesse, eu precisava criar um vínculo com ele, eu precisava me tornar amigo dele para eu poder falar alguma coisa mais profunda em relação a esse assunto. Eu lembro que na primeira vez essa moça até me perguntou, nossa pastor, mas você não falou nada sobre o assunto que a gente queria falar. Eu falei, a gente falou sim, porque eu precisava ganhar a confiança dele. Aí no próximo domingo ele veio, a gente sentou de novo, e aí sim, eu pude conversar um pouco com ele sobre esse assunto, e a gente, eu e essa irmã, a gente teve uma resposta muito boa, porque ele entendeu essa questão do nosso ponto de vista. Ele abandonou um pouco dessa ideia, que na verdade não era que ele já era um homossexual, mas ele tinha uma atração, ele tinha uma curiosidade muito forte em querer ver isso. E talvez algumas pessoas no meio, na mídia que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive hoje, está se falando muito sobre isso, e é natural que talvez os nossos adolescentes fiquem interessados em querer conhecer essa área.
Mas eu acredito que nós como igreja, nós precisamos ter uma convicção forte, uma ideia muito centrada em Deus e na palavra, para a gente entender esse assunto e para a gente poder responder, ou para a gente cuidar e criar as nossas crianças, levando elas sempre para a palavra, para a opinião, convicções que a gente tem na nossa fé em relação à palavra, em relação a essa questão do homossexualismo. Eu acredito que o homossexualismo, não só ele, mas as drogas, os vícios, tem vários outros dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, e eu não gosto de chamar o homossexualismo de doença. Eu acho que todo mundo tem dificuldades. Se uma pessoa sofre com homossexualismo, sei lá, eu sofro porque eu sou obeso, porque eu como demais. Então assim, todos nós temos essas dificuldades que a gente vai enfrentar na nossa vida. Pastor, qual a sua opinião sobre o sonegamento nas confecções de roupa dos coreanos? Sonegamento das confecções. Como eu nunca fui empresário, para mim é difícil eu chegar para os empresários e dizer assim: isso aí está totalmente errado, é do diabo, você vai para o inferno se você fazer isso. Porque o que eu vejo, e como a nossa igreja tem muitos empresários, existe um sistema que foi criado no nosso país e que fica difícil de você sair desse sistema. E se você não entrar nesse sistema que é feio, mas um sistema corrupto, você não consegue vencer na vida, né? E eu fico pensando, eu já tive um empresário aqui na igreja que ele vinha nas madrugadas assim, angustiado, porque ele queria que a empresa dele fosse 100% correta, e ele não queria dar propina ou entrar em corrupção, e ele vinha orar de madrugada, e ele chorava, e um dia ele falou assim: pastor, posso conversar com você? Eu falei: claro. E ele falou de toda a situação dele, questão de containers que não queriam ser liberados e não sei o que, assim, e ele falou para mim assim: pastor, o que eu faço, né? E eu olhei para ele e eu falei assim: talvez você se escandalize comigo, talvez vocês se escandalizem comigo agora, mas assim, eu quero dizer para você, eu falei para ele assim: paga, porque se você não pagar, isso aí não vai resolver agora. Mas assim, sabendo que você precisa tentar dar um jeito na sua vida, na sua empresa, para que ela seja correta perante aos olhos de Deus, né? Eu acho que o pecado às vezes ele é meio relativo. Eu poderia ter um pensamento de teologia liberal nesse sentido. Eu não sou a favor da teologia liberal num contexto assim totalmente, mas assim, eu fico pensando, existiu um pastor alemão, não é um cachorro, é um pastor alemão, que o nome dele é muito legal, eu gosto muito desse nome. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer, né? Até falei para minha esposa um dia, acho que eu tiver um pastor alemão, eu vou chamar ele de Dietrich Bonhoeffer. Mas Bonhoeffer, ele era um dos comandantes do exército nazista de Hitler. E um dos objetivos desse jovem pastor, que faleceu com 23 anos, ele foi um dos últimos pessoas que foram mortas pelo Hitler. Ele tinha um dos objetivos de vida desse pastor alemão aí, era de matar Hitler. O objetivo dele era matar Hitler. E eu tenho o livro dele, da biografia dele, eu lendo, eu fico pensando assim: cara, como que alguém, né, tendo os 10 mandamentos na mão, não matarás, como que ele queria matar o Hitler? Será que o Hitler não tinha uma chance de se converter para o Senhor Jesus, né? E o Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte, ele faz uma ilustração para você pensar na relatividade de alguns pecados. E ele diz o seguinte, ele fala assim: se você tiver na frente de uma escola de crianças, 2.000 crianças saindo do período escolar, e você tem diante de você uma ladeira onde um louco está com um caminhão descendo aquela ladeira, e o objetivo dele é matar essas 2.000 crianças, e você está na frente dessa escola com uma arma na mão, e você tem a oportunidade de matar aquele homem que está descendo com um caminhão na ladeira para matar 2.000 crianças, o que você faria? Ele pergunta na sua reflexão.
E ele é categórico na resposta. Ele falou: eu mataria aquele louco para não ter que morrer 2.000 crianças inocentes, né? Então assim, a gente pode pensar, a teologia liberal ela cria um pouquinho nessa relatividade do pecado, mas eu acho que é um assunto que a gente precisa pensar bastante nas nossas vidas e ponderar quanto às empresas. As empresas vivem num sistema corrupto, e se você às vezes não entrar no sistema, não tem como sobressair, não tem como. É melhor fechar as portas e viver no mosteiro e morar na montanha, vivendo de comer gafanhoto e mel silvestre. Então assim, eu acho que não é a nossa realidade. A gente precisa enfrentar essas realidades e lutar por um mundo melhor, por um futuro mais justo, por um futuro menos corrupto, por um futuro mais bíblico, talvez. Pastor, quais são os seus conselhos para educar os meus filhos nesse mundo tão complicado? E como fazê-los querer andar no caminho de Deus? Eu tenho receio de dar uma resposta muito teórica para vocês, porque minhas filhas são pequenas. Eu tenho olhado para pessoas que têm criado seus filhos de uma forma muito saudável. Aqui na nossa igreja tem pais que têm criado seus filhos de uma forma muito saudável, muito, muito boa, assim. Eu fico contente de ver esses casais aqui na nossa igreja. Mas o conselho que eu dou maior para os pais hoje, até para mim, é que nós possamos viver o cristianismo em todos os lugares da nossa vida, em casa, no passeio no shopping, dentro da igreja, em todas as situações, que a gente possa viver o cristianismo, que as nossas crianças possam olhar a nossa paixão pelo Senhor Jesus, e que elas desejem estar apaixonadas pelo Deus que nós estamos apaixonados. Existe muita questão teórica, conta a historinha bíblica para o seu filho antes de dormir, ou sei lá, não deixe de trazer as suas crianças para a igreja. Mas eu acredito que existe um campo de influência na vida dos nossos filhos, né? Eles vêm para a igreja, eles passam aqui 2 horas, 1h30, não sei quanto tempo, 1h30 durante a semana inteira, né? O vídeo que eu passei na semana passada da janela 414, vocês vão lembrar disso. A televisão, o celular, a internet tem ocupado muito mais espaço na criação dos nossos filhos do que nós mesmos. E eu acho que nós precisamos tomar uma posição diante de tudo isso e começar a se relacionar mais, a influenciar mais os nossos filhos, e para que eles possam ser criados nessa cultura cristã. Eu já falei uma vez aqui que eu acredito que a igreja não precisaria de uma escola bíblica se você, como pai e mãe, ensinasse bem seus filhos nos caminhos do Senhor. Se a gente pudesse ter a Bíblia como algo mais real no nosso dia a dia em casa, aqui na igreja nós viríamos para viver a comunidade e descobrir os nossos dons, né? Nós temos dons, e os dons só vão ser descobertos no relacionamento com as pessoas, né? Mas eu acredito que fazer os nossos filhos andar nos caminhos de Deus, é preciso que nós estejamos andando nos caminhos de Deus. Por exemplo, imagina um pai que quer que o seu filho ande nos caminhos de Deus. Aí ele vem aqui para a igreja, desce do carro: filho, vai lá para a igreja. Aí ele vai para a casa dele, vai fazer as coisas dele, assistir corrida de Fórmula 1, futebol, sei lá. Aí ele vem buscar as crianças na igreja, e aí, vocês vão andar no caminho do Senhor? Né? Então assim, eu acho que o maior exemplo na vida de uma criança é os seus pais. A gente não faz ideia, às vezes, de quanto que os nossos pais influenciam na nossa vida. E eu acredito até que a gente precisa ponderar isso, porque crianças que veem os pais se dedicando só para a igreja, também não é bom. Eu talvez esteja sendo contraditório comigo mesmo, né? Eu quero que vocês sirvam na igreja, mas eu vejo pessoas que alguns filhos olham para os pais forçando tanto o serviço na igreja, achando que isso sei lá, vai salvar a família deles, e que a criança olha para o pai e fala assim:
Sabe, eu não quero viver do jeito que você vive não. Quando eu crescer, eu não quero ser muito assim não. Quero ter uma vida mais tranquila, né? Então assim, não sei, a gente precisa ter harmonia na vida cristã, na nossa vida na igreja, mas principalmente mostrar a nossa paixão por Deus. Talvez um caso que eu conheço que o pai se dedicou muito na igreja e que não podia faltar domingo. Tipo, final de semana eles viajavam, mas domingo tinha que voltar, né? E hoje ele, um adulto, ele pensa assim: puxa, para mim o domingo é muito importante, eu não posso faltar o domingo, é algo quase que sagrado, mas eu vejo ele faltando. Eu vejo ele faltando e ele tem a consciência de que quando ele vai para a praia com a família, aquilo não deixa de ser espiritual, que é um momento com a família, que é um momento muito bom. Então assim, eu nunca vou cobrar aqui das pessoas que elas venham todos os 56 domingos do ano, e se você vier nos 56 domingos eu vou dar uma estrelinha para você, né? Eu tenho tanta estrela no céu, para que eu vou te dar uma estrelinha, né? Acho que a gente precisa passar tempo com a nossa família, descansar, né? E valorizar isso. Bom, gente, tá já terminando o nosso tempo, mas só 2 perguntas aqui. Tem muitas perguntas, assim, as coisas não estão chegando direto no meu celular, tá? O pessoal tá ponderando lá, tentando segurar, mas tem muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas. Vamos chegar para finalizar com mais 2, tá ok? Mas aproveitem, não deixa de perguntar, porque o pastor vai tentar responder com calma aí ao longo da semana, num e-mail, numa carta, enfim. Fiquem à vontade em continuar perguntando. Pastor, como sei que eu estou ouvindo a voz de Deus? Como eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus? A gente pode começar pensando na questão de que você não vai ouvir a voz audível de Deus, né? Chega assim, chega para você, Alex, faça isso para... Não vai. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de discernimento. Em Lucas diz o seguinte, eu acho muito interessante a palavra de Lucas, que ele diz o seguinte: as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Um dia que eu e o pastor Moisés, a gente foi para Israel, a gente foi num lugar que tinha umas ovelhas, lembra, pastor Moisés? E lá tinha umas ovelhinhas, e o pastor dessas ovelhas falou assim: chama elas aí. Aí a gente começou, vem, e nada das ovelhas vem. O pastor fez assim, vem, elas vieram. Sabe, é muito interessante você entender que você vai ouvir a voz de Deus quando você se sentir pertencente a esse pastor, a esse Senhor. Enquanto Ele não é o seu Senhor, é difícil de você reconhecer a voz desse Deus, né? Por exemplo, você pensa assim, Paulo no capítulo 9 de Atos, ele ouviu, ele praticamente viu Jesus Cristo na vida dele, né? Ele caiu do cavalo, ele viu uma grande luz, e aquela voz falou para ele: por que você me persegue? E aí Paulo, mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que você persegue. Quando Paulo fala quem és tu, Senhor, é porque Paulo já tinha um relacionamento com Deus, só que ele não reconhecia Jesus como Deus. E aí quando ele juntou a ideia de que Jesus é o Deus do Velho Testamento, aquilo tudo ficou claro para ele, mas ele já se reconhecia como uma ovelha de Deus. Então eu acho assim, você vai saber que Deus está falando com você quando você se sentir pertencente a Ele. Isso é uma opinião minha, porque se você não se sente pertencente a esse Deus, a esse pastor, dificilmente você vai ouvir a voz dele. Agora, ouvir a voz dele é algo relativo. Você pode ouvir a voz de Deus através de uma pregação no domingo. Você pode ouvir a voz de Deus através de um irmão que vem para você e fala alguma coisa para você. Você pode ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia, lendo algum livro. Você pode ouvir a voz de Deus ouvindo uma música. Agora, esse ponto é interessante. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então, se você é uma ovelha de Cristo, você reconhece Deus como sendo seu Deus e seu Senhor, provavelmente você vai reconhecer a voz de Deus. E muitas vozes vêm tentando enganar a gente. Então a gente precisa tomar cuidado para não ser enganado por outras vozes que não são a voz do nosso
Senhor e Pastor das nossas vidas. Vamos lá, pastor. Qual a diferença de ser religioso e viver a vida de Cristo? Ser religioso, na verdade toda pessoa que vive a vida de Cristo é um ser religioso. Eu acho que, né, não tem como não ser religioso, mas existe uma coisa que a gente chama de religiosidade, que seria aquele tipo de pessoa que vai na igreja por medo de ir para o inferno. Religioso é aquela pessoa que vem na igreja para desencargo de consciência. Religioso é aquela pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço para mostrar que é crente ou que é um pouco melhor do que os outros. A palavra religião tem a ver com religação. Porque quando o pecado entrou no mundo, o homem foi separado, a humanidade foi separada de Deus, e a religião é a palavra que nos explica a religação com Deus. Ser religioso, no bom sentido, seria você viver essa religação que você tem com Deus. Por isso que eu digo que todo cristão é um religioso, porque nós estamos vivendo a nossa religação com Deus, a nossa reconexão com Deus. Mas existe o religioso nesse sentido, o religioso de fachada. Um cristão que se diz cristão quando está na igreja, mas saindo daqui da igreja ele abandona. Eu gosto, quando eu era mais jovem, eu escrevi um rap. O rap dizia assim: irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair da sua mão. Crente que enterra a Bíblia na gaveta vai para o inferno jogar truco com o capeta, né? Então assim, eu acredito que existem cristãos que usam, sabe, domingo de manhã, quando você sai da sua casa para ir para a igreja, ufa, vou usar a Bíblia, cadê minha Bíblia? Mãe, cadê minha Bíblia? Aí vai assim, sabe? Então eu fico pensando assim, que o religioso é uma pessoa que não vive Cristo todos os dias, mas que vive Cristo de uma fachada. E espero que cada um de nós aqui não vivamos dessa maneira o cristianismo de fachada, mas que em todos os momentos, até debaixo do chuveiro, você seja cristão. Em todos os momentos de dificuldade e de alegria, a gente lembre que Deus é o nosso pastor e é o nosso Senhor. Muito bem. Felizmente chegamos ao nosso tempo. Não poderemos mais continuar, mas estaremos preparando para mais momentos assim. E estejam preparados e calibrados em fazer mais perguntas na próxima vez. Bom, gostaríamos agradecer ao pastor Joel pela disponibilidade de responder algumas perguntas aí até mais complicadas. Em retribuição, gostaria de convidar aos membros e estender suas mãos para o pastor e orar um pouco mais pela vida dele, estar pensando nele durante a semana também, para que hoje a gente pôde experimentar um pouco como é que é a rotina, a vida do pastor mesmo. E percebemos que não é fácil, né? Quando chega um membro aqui na igreja, no escritório dele, com umas questões assim que talvez ele não tenha a resposta pronta, mas precisamos estar orando constantemente pelo pastor Joel, pastor Moisés, toda a liderança da igreja, que tenha discernimento em conduzir essas pessoas para o lugar certo. Vamos estender as nossas mãos e orar pelo pastor, em gratidão. Senhor Deus, queremos agradecer pela vida do pastor Joel, pela vida dos pastores dessa igreja, que o Senhor sempre traga à luz ao seu coração as perguntas obscuras, enfim, nesse mundo tão tenebroso e escuro, Senhor, que o Senhor traga à luz da sua sabedoria, do seu discernimento, e que o tempo todo esteja recarregando a sua vida com palavras de encorajamento. Enfim, Senhor, não conseguimos expressar muitas vezes aquilo que sentimos para os outros, mas que o Senhor possa confortar a vida da nossa liderança, que possa sempre estar conosco e que abençoe demais essa igreja, que percebemos o quão sentimos vazio muitas vezes, quão temos tantas dificuldades em se expressar ou trazer uma dúvida, Senhor. Que esse momento tenha sido um momento de bênção, que Seu Espírito Santo possa continuar conduzindo nossas semanas.
esteja conosco mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém.